que é certo e errado para você? O que é justiça ou injustiça? E se olharmos para um agressor, por exemplo, pela ótica civil e criminal, não há dúvidas de que existe um crime e, consequentemente, uma condenação. Deveria existir uma condenação, né? Mas e se nós sairmos desse papel de juiz e olharmos para o campo energético para buscarmos a origem desse desequilíbrio, do porquê, né, das atitudes desse agressor? Afinal, todos somos seres imperfeitos, vivendo nessa gangorra da vida, né? Ora se achando vítima, ora algoz, né? Então, seja bem-vindo. Você está no canal Papo Humano. Eu sou a Alessandra Schinemann. Estou aqui com minha parceira Alexandra Fogatti. E Oi. o nosso objetivo com o vídeo de hoje é te convidar para refletir sobre esse ponto de vista, né? Olhando para a humanidade como uma grande escola, né? Como uma grande oportunidade de aprendizado. Não é mesmo, Chan? É isso aí. Acho que é legal a gente pensar do ponto de vista, vamos, do prático, né? O prático é o que seria o símbolo da justiça, por exemplo, né? O símbolo que a gente mais conhece tradicionalmente, que é a moça segurando a balança vedada, né? Com uma espada, que é um símbolo muito antigo, muito conhecido, e que a gente já olhando a balança, a gente já logo identifica como justiça, né? Esse símbolo é usado no mundo inteiro, em prédios, à frente de prédios da justiça e tudo, né? Então, esse é um simbolismo muito forte do que é a justiça, a balança, né? E a justiça dentro daquilo que a gente conhece, né? As leis, dentro das leis, né? De cada país e que são necessárias. Agora, dentro do nosso olhar aqui, né, do nosso vídeo de hoje, a gente quer trazer o ponto de vista dessa balança da justiça na nossa vida, né? Então, como a gente aplica, né, esse ora juiz, ora ser julgado, né? Porque se a gente for parar para pensar, todos nós viemos de um seio familiar diferente. Então, tudo que você recebeu de informação, Ale, de valores, de crenças religiosas, tudo que te compõe é muito diferente do que me compõe, que é muito diferente de você que está ouvindo aí e de tantas outras pessoas, né? Isso nos faz ser seres únicos, né? Nós somos especiais, cada um dentro da sua beleza, dentro da sua luz e dentro da sua sombra, né? Então, o que torna, para mim, justo ou injusto, né? E aí é que está a diferença desse campo, né? Porque se eu venho, por exemplo, a gente tem falado muito das feridas das feridas emocionais. Então, vamos trazer aqui a questão, por exemplo, da ferida da injustiça, né? A ferida da injustiça, ela é desenvolvida ali entre 4 e 6 anos, e normalmente é o mesmo sexo, né? Então, em algum momento ali nesse desenvolvimento, essa criança vai sentir a dor de se sentir injustiçada, né? Ela vai sentir a dor de questionar por que tem que fazer assim e não assim, né? Por que meu pai é tão rígido comigo? Isso é injusto. Por que a minha mãe faz desse jeito com os meus irmãos? Eu não gosto, não está certo. E vai desenvolvendo, e é algo que é natural, porque energeticamente já é algo que vem para ser desenvolvido, né, durante todo o percurso. E assim, essa criança, como a gente tem falado, ela vai desenvolvendo em várias etapas esse campo que vai compondo ela nessas informações, nesses valores da vida dela, nas crenças que ela vai adquirindo, limitantes ou não, né? E isso vai compondo ela a cada dia, e a gente chama muito isso dos tais dos blocos energéticos que vão nos constituindo, né? Que fica aqui no nosso campo enrijecido, né? Fica no nosso campo escondido, né? E, e tem uma questão assim que quem está nessa ferida da injustiça, ela
trava o emocional dela, ela não quer sentir-se injustiçada. Então, ela para de se conectar nesse sentir e vai muito para o racional dela. Então, tudo fica muito racional. Então, lá quando você está nesse emocional que está bloqueado, né? Aonde vai direcionar nesse campo que está sem vibrar, é aonde no seu campo que você não está percebendo o que está acontecendo, mas está ali vibrando. Porque por mais que você bloqueie o seu emocional, né, e você, de certa forma, faz isso consciente ou inconsciente, porque se está doendo, você pega e trava, né? Porque você começa a questionar tanto, esse ser começa a questionar tanto o que é certo e o que é errado, que ele não consegue perceber que ele está travando o emocional dele, né? E isso vai compondo ele e vai ficando cada vez mais difícil para ele se posicionar de uma forma que não seja tão imparcial, né? E aí é o que torna esse julgamento ora pendente para certo, ora pendente para errado. A gente pode trazer como uma régua mesmo, né? Onde a balança que a gente vê da justiça, ela está certinha aqui, né? Então, o porquê do cego, né? O cego não tem o você ou o eu. A lei é para todos, mas quando eu tenho afeto, essa balança, essa régua muda, essa balança muda, né? Porque se é sobre o meu interesse essa justiça, eu vou dar como exato para mim. Então, eu vou te julgar como incerto, incorreto, né? E eu estou correta. Quando não é de meu afeto, de meu interesse, aí eu vou para a lei. Ah, é justo, é injusto, porque nós estamos falando do outro. Nada envolve a mim, né? Então, fica esse sentimento de que essa balança toda hora fica oscilando, exatamente por conta de tudo isso que compõe a gente e que nos faz nos mover em direção ao nosso interesse, né? Acho que realmente é bastante complexo, né? Porque a gente tem, querendo ou não, né? A gente está a todo momento julgando, né? Mesmo de maneira inconsciente. Falando até, né, ainda dentro do tema aí do mês de agosto, né? Dia dos Pais, né? Então, dependendo muito da sua relação com o seu pai, se você tinha um pai muito austero, muito rígido, né? Muito crítico, né? Em relação ao seu comportamento, às suas atitudes, né? Se ele apoiava, se ele repreendia. Então você traz tudo isso, né? Você traz essa bagagem, né? Para dentro de você, mas se ela não tiver isso bem resolvido, se ela não tiver isso muito bem entendido, ela vai repetir os padrões, né? A gente também falou bastante sobre isso, né? De você repetir os padrões de maneira inconsciente. Então, por isso que é bastante importante você olhar para você, você buscar se reconhecer, você ter ajuda para você elaborar os seus processos e sair desse papel, né? Tanto de repetir os padrões, né? Quanto de você olhar para determinadas situações e ter esse olhar de juiz, né? De julgador, porque a gente acaba sofrendo, né? Isso tudo acaba estando dentro do teu campo, né, vibracional, e você vai estar sempre sintonizando. Então, porque se você é uma pessoa que julga, consequentemente você vai ser julgado, porque está dentro da sua sintonia, né? E aí, de novo, vira aquele ciclo sem fim, né? Então, se para todo momento você julga, você repreende, você, né, tem esse olhar crítico, da mesma forma as pessoas vão olhar para você desse jeito, porque a gente só vê no outro aquilo que a gente tem dentro de você, né? O que nós temos dentro de nós, né? Uhum. Então, é, é, é bastante importante, né, a gente entender isso, né? E é um pouco difícil, né, muitas vezes, né? A gente não está falando que é fácil, né? Você olhar para determinada situação e você não julgar e você, né, é, não ter criar uma opinião a partir disso, né? Você ser isento, né? Ter essa justiça cega, né? Como a Asha trouxe, né? É muito difícil isso, né? Mas procura
é, saber um pouco mais da história, entender as motivações, né? O que está por trás. Porque se você for, né, cavocar, a Uhum. gente sempre tem, sempre vai achar, né, ali a origem ali desse desequilíbrio de comportamento, vamos dizer assim, né? Então não é questão de defender, né? Não é questão de passar a mão, né? De achar justificativas, não é isso, né? A justiça ela está aí para isso mesmo, para fazer o papel dela, né? No cunho civil e criminal, né? Mas olhando para o ser, né, como um indivíduo e que todos nós somos seres imperfeitos e que estamos aqui para evoluir, né? Então, nesses momentos mais difíceis, a gente também pode ver uma oportunidade, né? Eu até lembrei agora, se a gente parar para olhar noticiário, o que você mais vê são atrocidades, né? Então, é o que a mídia mais divulga, né? Atrocidades de tudo quanto é forma, de tudo quanto é tipo, né? Mas um caso que me veio agora na memória foi daquele caso das criancinhas que foram assassinadas na creche em Santa Catarina. Acho que, se não me engano, foi em Blumenau, né? Então, crianças pequenas, acho que, se não me engano, 5 anos, né? 3, 5, até no máximo 7 anos. Então, né, entrou lá um indivíduo, né, com arma branca e cometeu esse crime. E um dos pais, né, um pai de uma das criancinhas, ele deu um exemplo, assim, de resiliência, sabe? De hombridade, de humanidade, assim, que, olha, incrível, que não é para todos, né? É para poucos, assim, né? Porque ele realmente, imagina, naquela dor da perda de um filho, que eu não posso nem de imaginar, né? O quanto isso deve ser doloroso, né? Então, ele mesmo ali, toda aquela imensidão de dor, ele ainda, né, falou que ele perdoava, né, o agressor. Então, o quanto a gente aprende com isso, né? E não é questão assim, né, de você, né, de oferecer a outra face, né? A gente não precisa ser passivo, a gente concordar com o crime, não é isso, né? Mas realmente a gente tentar ter esse olhar um pouco mais amoroso sobre o outro, né? Porque a gente já vive em meio de tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim acontece a todo momento, e a gente se colocar nesse papel de julgador, de crítico e de revolta às vezes, né? De achar que a gente está sendo justiçado, né? Isso acho que acaba que aumenta, né? Você, aquela coisa que tudo que você dá atenção aumenta, né? Então, se você der atenção para essa coisa ruim, essa coisa negativa, parece que você acaba, parece não, né? É frequencial, você acaba atraindo, acaba entrando na mesma frequência, né? Então, por mais desafiador que seja, e né? Mas se a gente conseguir ficar um pouco isento, né, do julgamento e tentar olhar, ter um olhar mais amplo, né, de tudo, a gente daí sai, né, dessa frequência e consegue até enxergar as coisas com mais clareza, com mais resiliência, né? Consequentemente, você consegue, né? O pessoal diz muito assim, né? Ah, eu perdi a fé no ser humano, né? Em meio a tantas outras cidades que a gente vê por aí. Mas eu acho que é justamente a gente alimentar isso é que faz isso crescer, né? Então, se a gente, por outro lado, tiver exemplos como o do pai, né, dessa criancinha que foi assassinada, né? A gente consegue daí olhar como exemplo e dizer, não, eu ainda posso acreditar na humanidade, ainda existe amor, né? Ainda existe salvação, né? E tem a questão disso que você está trazendo, né? Dessa régua, né? Dentro de um excesso, né? Sim. O excesso desse julgamento. Então, Uhum. quando nós vamos para esse excesso, essa rigidez ela se amplia, né? Então, Perfeito. o fato de eu ser injusto, né? O fato de eu ter esse excesso de questionamento do que é certo e do que é errado,
eu vou me tornando muitas vezes rígido, né? Eu vou me tornando inflexível. Então, tudo que eu penso é o correto, é o certo, sobre o meu ponto de vista. Só que vamos lembrar, como eu trouxe do começo, é sobre o meu histórico de vida. Agora, são 8 bilhões, né, de seres dentro desse planeta, cada um com a sua história, né? Cada um teve um berço, um seio familiar, e desenvolve as suas feridas de forma diferente, desenvolve as suas crenças de formas diferentes e traz as suas dores como adulto de formas diferentes, né? Então, nessa rigidez sua, por que o que você está pensando é absolutamente correto, né? Porque dentro do seu crivo, né, de certo e errado, essa pessoa, por exemplo, que a Lê trouxe, alguém sabe da história dela? Alguém sabe o que levou a esse nível de distúrbio mental a ela ter este movimento aí? E isso não implica de ser justo ela ser condenada porque ela tirou vida de pessoas, certo? Então, na lei, né, do planeta, sim, é o correto. Mas por detrás dessa dor, por detrás desse ato, há uma dor, né? Por detrás desse ato há uma história que compõe esse ser que fez ela levar isso. E cada pai que está ali, né? Ninguém está em lugar nenhum, em situação nenhuma na nossa vida, se não é para desenvolver essas habilidades, né? Se não é para desenvolver esse olhar mais amoroso. Então, que exemplo maravilhoso desse pai, que com certeza pareceu um ET perante os outros. Com certeza, ele não deve ter sido bem visto perante o olhar de muitos, de novo na balança do julgamento, de certo, de errado, dentro do crivo de cada um, né? Ele escolheu, né? Ele escolheu ter a paz no coração dele. Ele Exato. escolheu entender que era necessário por algum algo divino, algo que ele não sabe explicar, mas ele é como se ele se rendesse a algo muito superior. É como se ele tivesse se curvado e escolhido o amor, escolhido ficar em paz. E ali, naquele momento, ele perdoou, né? Ele escolheu perdoar essa pessoa que ele não sabe a história que levou, ele escolheu perdoar a toda e qualquer situação, porque se aconteceu, não dá para desacontecer. A única escolha que ele tem é o que ele vai levar com ele. E isso não significa que ele não vai ter dor da perda, não significa que ele não vai ter o luto, não significa que ele vai desenvolver outros tipos de problema, né? Mas, assim, o que a gente quer trazer, se tudo é frequencial, se tudo é energético, as nossas escolhas vão fazer diferença. Então, quando eu estou na inflexibilidade, quando eu estou na rigidez, quando eu estou num padrão repetitivo, né, ao meu redor, onde só eu e o que eu faço é o correto, eu estou me limitando na vida. Eu estou me limitando com as pessoas, né? Eu estou me limitando a conhecer coisas diferentes, a ter sensações diferentes, a ter percepções diferentes, né? Então, eu mesmo estou sendo injusto comigo, né? Então, perante toda essa justiça, né, que eu acho que é o certo, eu estou sendo injusto comigo, porque eu estou me privando e vivenciar outras coisas, né? Então, se a sua vida não tá bem, né, porque você está nesse lugar desse certo e desse errado, desse juiz, né, você, com certeza, se você olhar, você está se prendendo numa caixinha e provavelmente você vai se colocando cada vez mais em dor, né? Porque não é possível a gente viver, né, de uma forma harmônica, feliz, próspera e amorosa, se prendendo a conceitos, se prendendo a crenças que te limitam, né? Se prendendo a esse certo e a esse errado, porque você acaba nessa dor, né? Então, se você está se encontrando nesse lugar, olha para dentro, né? O quanto você está sendo injusto com você mesmo. O quanto talvez você esteja tendo vergonha de querer fazer novas escolhas, né? É necessário você querer fazer um movimento novo, você querer fazer novas escolhas. E aí entra muito, Lê, para mim, essa questão assim
dos instintos, né? De você não usar muito o seu orgulho, por exemplo, que é um dos instintos muito fortes na humanidade, e não querer sair daquele padrão, e não querer se flexibilizar nas situações com as pessoas, porque você está ali tanto não, o certo é assim, não, o correto é desse jeito, não, o justo para todo mundo é se pagar a conta desse jeito, né? O justo para todo mundo é se todo mundo andar em fila reta. Então, a dor vai aumentando. Então, esse próprio padrão que você vai constituindo, você vai virando seu prisioneiro de si mesmo. E Exatamente. aí, você, com esse orgulho, você não é capaz de ir lá e pedir desculpas, né? Puxa vida, exagerei, me perdoa, falei demais, eu fui muito inflexível nessa situação e me exaltei sem necessidade, né? Eu perco a chance de fazer um movimento, né, como esse pai fez, de humildade, de me render. Eu posso me render ao outro, não é feio, não tem nada de demais, né? Você aceitar que você é vulnerável, que você tem fraquezas, que você tem defeitos, é algo muito nobre, é algo muito nobre, porque muitos não fazem isso, É né? isso mesmo, Chay. E a gente trouxe aqui, eu trouxe esses exemplos extremos, né, só para poder ilustrar, né, isso de maneira bem clara, mas é como você trouxe, Chay, é do nosso dia a dia, é do nosso convívio, do nosso seio familiar, dos nossos relacionamentos, né? Então, muitas vezes, um pai, né, trazendo de novo a figura paterna, né? Às vezes ele sofreu algumas coisas, né, durante a infância que ele traz para a vida adulta, ele está em dor, está em sofrimento, mas ele está tão preso no sofrimento dele que ele não consegue olhar para o outro, não consegue olhar as necessidades do outro, do filho, por exemplo, não consegue olhar que o filho também sofre com isso, né? Também sofre com essa ausência emocional, né? Com esse buraco emocional que causa esse distanciamento, né? Porque está em sofrimento. Então ele está perdido no sofrimento dele e não está percebendo que está causando um sofrimento ali no filho, né? E aí, de novo, a história do ciclo que se repete, né? Dentro disso que você está trazendo, né? É a questão assim da frieza, né? De você muitas vezes você, no caso que a gente está trazendo da ferida da injustiça, ele bloqueou o sentir. Então, Uhum, bloqueando o sentir, ele não achou justo algo na infância dele, a conduta do pai, né? Vamos trazer coisas assim, um pai que foi alcoólatra, um pai que batia, né? Ou batia na mãe, as injustiças, né? Que ele considerou ali que são fortes, né? Ele traz essa dor. Então, tudo isso que ele bloqueia, de alguma forma, lá na frente, se ele não olhou, não contextualizou todo esse caminho, né? Não equilibrou, se ele foi demais para essa balança do culpado, ele vai automaticamente meio que repetir, porque ele está fazendo tanta força para não fazer igual, que no sistema dele, energeticamente, está todo carregado ali. É o inconsciente que te move. Então, eu nego, exato. nego, nego, nego. Quando eu vejo, bati no meu filho. Quando vejo, bebi demais, passei, extrapolei, fiz uma algazarra dentro da minha casa, fui inoportuno com meu filho. E eu falo, nossa, eu falei que eu nunca ia fazer isso. E aí você cai em dor de novo. E cai em dor de novo, repetindo padrões. Ou Tudo você acha porque que você pode compensar, né? Ah, eu sofri, né? Tudo isso na minha infância, então agora eu vou descontar. Mas veja, isso não é consciente, gente, é polaridades, né? inconsciente, né? A dualidade, exatamente, você tentar equilibrar isso de alguma forma, né? E aí você às vezes até percebe que está ali, que cometeu um erro, mas aí entra os instintos que a gente falou do orgulho, por exemplo, de não assumir, né? De não voltar atrás, de não pedir perdão, de não reconhecer que errou, né? De ter essa conversa mais madura, né? Pode ser madura, adulta, por que não, né? Mas no sentido de que você também é um ser humano imperfeito, né? Que está aprendendo com seus erros. E mesmo que você esteja no papel de pai, mãe, né? Que deve dar o exemplo, né? Que a sociedade cobra isso da gente.
qual que é o problema, né, de você conversar com seu filho e dizer para ele muitas vezes, olha, né, perdão, desculpa, eu me excedi, né, eu ainda não sei lidar com determinada situação, com determinada emoção, né? Falando de novo na questão do pai que perdoou, né, o agressor, o assassino, enfim, da criancinha. Como você falou, né, Xia, muitos pais devem ter achado ruim, né? Porque realmente o que seria o ideal ali, né? O que seria justiça, né? A pessoa às vezes quer pagar na mesma moeda, né? Quer bater, quer matar mesmo, né? Você É quer se ver o vingar, né? sofrimento, quer Trazer se vingar. vingança. Isso, trazer vingança. Então aí você vem para a popularidade de vingança, né? Porque daí você, né, acharia a justiça através do sofrimento da outra pessoa, né? Mas Porque, até que inclusive, ponto Ale, que inclusive, muitas pessoas nem acham que só a justiça vale, né? Olha o nível do julgamento, né? Só condenar, só preso, só isso dentro da nossa lei, né, do planeta, não pode tirar a vida, né? Então, aí você é julgado por isso. Então, já existe uma lei. Então, por que que eu vou querer ainda ser mais juiz dentro dessa balança de novo do certo e do errado? A não ser para minha própria vaidade, para o meu próprio ego, né? Para o meu próprio orgulho, né? obrigada, Obrigada. gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, deixa o seu like, compartilha com alguém que você conheça e nos siga sempre na rede social. A gente agradece muito e até a próxima. Tchau, Ale. Obrigada, Obrigada. até a próxima.